Então a gente está dando continuidade ao 20º capítulo do livro, né? É a segunda parte da live, o 20º capítulo do livro Bênção e Maldição, a escolha é sua. E esse livro, na verdade, do pastor Derek Prince, ele traz alguns fundamentos e é como eu sempre digo nas lives, né? Essa live é uma live para evangélico, não é live para outra pessoa, para a gente debater, né, que é isso, que é aquilo. A gente só está aqui colocando o que está no livro. Mas uma coisa interessante, dando continuidade a esse 20º capítulo, que nós estávamos falando justamente sobre a questão do posicionamento, né, e que nós devemos ter diante de Deus, né, nos esforçar, melhor dizendo, para que nós possamos de verdade, tomar o céu, como disse a palavra de Deus aqui em Mateus, que o céu é tomado à força, né? E o reino de Deus a gente tem que se esforçar para entrar, porque o caminho é apertado e a porta é estreita para a gente entrar, porque a porta larga, né, e o caminho largo é o que leva para a perdição. A perdição nesse caso aqui é literalmente o inferno. Tem gente que não acredita, não posso fazer nada, né? Tem até uma pessoa que um dia ele contou para mim, não vou contar essa parte não, porque a gente canta isso quando alguém faz aniversário. Não é big não, é outra coisa. Mas a gente precisa se esforçar. E a gente estava dizendo sobre essa questão também de nós, da pessoa ter o livre-arbítrio, né, escolher ir ou não para o céu. A pessoa escolhe. É interessante que essa semana, acho que foi essa semana, que eu estava ouvindo, não sei se foi lá na igreja, não sei, agora não sei, sobre a questão das duas questões. A primeira questão daquele jovem que chegou para Jesus e falou: bom mestre, o que é necessário para herdar o reino dos céus? E Jesus vira para ele e fala assim: olha, bom só tem um, né? E, bem, já que você chamou de bom, ele disse que bom só tem um, que é Deus. Mas o que você precisa fazer? Obedece a lei, os mandamentos. Olha, eu faço desde pequeno. Ele, poxa, que bom. Então vai o seguinte agora. Aí Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, disse o quê? Olha, mas te falta uma coisa. Gente, vocês sabem que a lei não é só os 10 mandamentos não, né? São mais de 613 mandamentos. Olha como aquele jovem, ele era obediente. Jesus vira para ele e fala assim: olha, falta para você uma coisa. Aí ele, falta o quê? Jesus disse: olha, você vai, vende tudo que você tem, distribui aos pobres, depois vem e me segue, e você vai ter o reino de Deus, né? Aí ele ficou triste, foi embora, porque o que ele tinha, né, ele era muito rico. Mas a riqueza não está nos bens, mas sim em ter Cristo na sua vida. Caminhando mais um pouco, tinha um homenzinho baixinho, chamado Zaqueu, cobrador de impostos, que queria ver Jesus. Ele só queria ver Jesus, não queria mais nada. E quando ele vai caminhando, ele sobe naquela figueira para ver Jesus. Ele não queria nem falar com Jesus, só queria ver. Às vezes nós estamos num momento tão atribulado na nossa vida que a gente não quer nem tocar em Jesus, a gente quer só ver que ele está ali próximo a gente, sabe? Isso aconteceu com Zaqueu. E Jesus, conhecendo o coração de Zaqueu, disse: Zaqueu, desce, porque eu vou repousar na tua casa. E Zaqueu faz aquele jantar lá, sabe? Mas não fala nada. Jesus está lá, todo mundo. Daqui a pouco Zaqueu se levanta e fala assim: olha, se eu tenho defraudado alguém, eu vou pagar, ou melhor, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar aos pobres. O outro lá não quis. Lembra? O outro lá não quis. Mas já o Zaqueu falou assim, Jesus não falou nada para ele, nada. Ele disse assim: metade dos meus bens eu dou aos pobres.
E disse para. E Zaqueu completa dizendo: e se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado, 4 vezes mais. A lei, gente, preste atenção nisso. A lei dizia que era restituir 3 vezes. Tá entendendo? Alguns casos 2, em alguns casos 3. Ele disse que ia restituir 4 vezes. Olha a diferença de quem quer Cristo, quem tem Cristo e quem só quer ser amigo. Essa é a diferença, é o que eu quero dizer para vocês. Nós precisamos nos esforçar? Precisamos. Precisamos buscar a presença de Deus? Precisamos. Mas pastor, quando eu estiver cansado e não quiser ir na igreja, o que é que eu faço? Fique em casa. Mas não crie nisso um costume. Não se acostume com isso. Entende? Não se acostume. Não faça disso uma regra. Faça disso uma exceção. Porque, gente, olha, se nós entendermos que existe uma peleja espiritual, e eu tô falando isso para vocês, né, baseado nessa questão que nós estamos lendo sobre bênção e maldição, existe nesse momento agora, não é amanhã não, agora, uma peleja espiritual pela minha alma, pela sua alma, pela alma de cada um de vocês, pela alma dos seus filhos. E a gente pode decidir, gente, o que a gente quer para nós. Eu posso decidir não estar aqui. Eu posso decidir não ir para a igreja. Eu posso decidir não ler a palavra de Deus. Eu posso decidir não fazer o acompanhamento da leitura bíblica em um ano, ou do Novo Testamento cronológico. Eu posso. Eu tenho livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu luto contra isso. Sabe? É como o Sérgio Lopes diz naquele hino dele, né? Eu luto contra a minha própria alma. O que é a alma? A alma é o lugar dos nossos pensamentos e da nossa razão. A alma é a encruzilhada, tá? É o meio do caminho para a carne ou para o espírito. A alma é onde ou eu alimento a minha carne ou eu alimento o meu espírito. Por isso que ele disse, pastor Derek Prince disse, bênção ou maldição? A escolha é sua. A escolha é nossa, sabe? A escolha é minha, a escolha é sua, a escolha sou eu que vou fazer. Eu não vou fazer uma escolha, eu não posso fazer uma escolha pela Renata, não posso. Posso fazer uma escolha pela irmã Nilson, não posso. Não posso fazer uma escolha pela Kelly, sabe? Eu não posso fazer uma escolha pela minha esposa, eu não posso fazer uma escolha pelo meu filho, porque eu sou proibido de fazer isso. Eu compreendi isso, tá entendendo? Eu compreendi isso, e eu gostaria que vocês compreendessem isso também. Tá dando para entender? Tá dando, pastor. Sabe? Porque é necessário que vocês compreendam, que a gente compreenda isso, para a gente viver o evangelho de verdade. Entende? Agora, olha só, como é que tudo converge para algo também que depende de nós. Eu preciso interceder pela minha família, pelos meus irmãos, eu preciso interceder até pelos meus vizinhos. Eu preciso interceder por alguém que trabalha comigo ou trabalha para mim. Eu preciso interceder por alguém que me causou mal. Eu preciso interceder.
Mas principalmente, a Bíblia diz assim: fazei o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Entenderam como é que é muito sério? Eu preciso interceder pela nação, pelas autoridades, porque isso é imperativo, mas eu preciso interceder pela minha família, mas eu preciso interceder principalmente aos domésticos da fé. É um bem que eu posso fazer. E olha só o que diz aqui: a intercessão, ela é paciente e persistente, motivada pelo amor, e pode libertar aqueles que não são capazes de exercer fé sobre si próprios. Eu vou ler numa tacada só aqui para ficar melhor, tá bom? A intercessão paciente e persistente, motivada pelo amor, pode libertar aqueles que não são capazes de exercer fé por si próprios. Entenderam? A sua oração, a minha oração, vai fazer alguma coisa. A nossa oração vai fazer alguma coisa. A nossa oração, intercessão, vai mudar a vida de alguém. Sabe? Mas é no meu tempo? Não. É no tempo de Deus. Entende? É no tempo de Deus. E a gente precisa compreender isso. Porque se nós não compreendermos isso, nós vamos ficar presas. Sabe aonde? No legalismo. Outro dia, eu escutei uma pessoa, inclusive a própria palavra de Deus. Aonde? No legalismo? Aonde, pastor? No legalismo. Ou seja, tá. Eu fazer aquilo que a religião quer que eu faça. Entendeu? Então, a palavra de Deus fala sobre isso, que você deve pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Mas alguém completou essa frase dizendo: pregue o evangelho, se possível, fale. Pregue o evangelho, se possível, fale. Porque, gente, as minhas atitudes falam mais alto do que as minhas palavras. Muitas das vezes eu falo: cuidado com isso, olha, cuidado com aquilo, vigia naquilo, preste atenção. Às vezes lá na consagração eu falo muita coisa, falo: gente, cuidado, cuidado com o que você vai fazer, cuidado com o que você vai ver. Às vezes a gente fala muito aqui na live: gente, cuidado, cuidado com o que escuta, sabe? Mas isso, se eu pegar e falar, mas fizer diferente, vocês vão dizer assim: o pastor, ele fala só de boca, mas ele faz tudo errado. Isso é vergonha para mim? Não. Sabe? Eu estou envergonhando o evangelho. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, se eu estiver envergonhando o evangelho, eu estou tirando da palavra de Deus, sabe? Porque a Bíblia diz lá no finalzinho que ficaram de fora, sabe? Os mentirosos, os idólatras, tá? Os sodomitas, toda aquela situação lá fica de fora. Se eu estiver fazendo isso, eu estou dizendo que Deus é mentiroso, como João, né? Lá em João, né? Nas cartas de João dizem que eu faço Deus mentiroso. E se eu faço Deus mentiroso, eu estou incutido, ou melhor, eu estou incluído, né? Nessa palavra de Apocalipse. Tá dando para compreender? Então, a gente precisa compreender isso. Olha só uma coisa. A gente precisa de ir além da nossa confissão, né? Como cristãos, como servos de Deus. E passamos agora a ter, como está em Hebreus 3:1, né, que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. A gente precisa tomar isso
né? E proclamar isso, tá? A gente precisa proclamar que Jesus é o nosso sumo sacerdote da nossa confissão. Eu preciso, gente, sabe, tomar isso como posse. Chegou, Renata? Tadinho, Deus abençoe. Cheguei agora, pastor. Deus abençoe. Eu preciso... Só não sei o que está acontecendo, que está ficando escuro. Não, minha Renata. câmera. É a luz, Renata. É a luz, né? É porque tava dando para ver você no ônibus, passando até as luzes. As lâmpadas. Entendeu? Mas vamos lá. Eu vou ver o que acontece. Tá. Então o que acontece? A gente precisa tomar isso para além, sabe, dessa confissão de que Jesus é o sumo sacerdote. A gente precisa proclamar com ações de graças e louvor que Ele é o nosso sumo sacerdote, sabe? E até vamos relembrar algumas coisas, gente. A gente precisa entender. Lembra quando a gente falou lá no capítulo 12 sobre maldições autoimpostas? Lembra disso? Quando a gente mesmo com palavra negativa a gente trazia para nossa vida algumas coisas. Tem gente que fala assim: eu não consigo fazer isso. Eu falava muito isso. Eu não consigo fazer isso. Hoje eu não falo mais. Porque eu aprendi que isso é uma maldição autoimposta. Ou então, alguém falar assim: isso não vai dar certo. Gente, eu sei que às vezes, né, pode até não dar certo, mas eu vou tentar fazer segundo a vontade de Deus. As minhas escolhas têm que ser minha. Tá entendendo? As minhas escolhas não podem ser a escolha do meu filho. Eu tenho que decidir por mim. Eu preciso tomar o céu à força. Você precisa também. E aqui no capítulo 12 ele fala justamente sobre isso. Olha, as maldições autoimpostas. Foram dados vários exemplos mostrando como as palavras negativas libertam forças malignas e negativas nas vidas das pessoas. É importante distinguir entre a confissão bíblica de fé legítima e genuína e coisas como pensamentos esperançosos ou presunção irreverente ou qualquer outro tipo de filosofia do controle da mente sobre a matéria. Aquela situação de que pessoas ficam, sabe, profetizando, achando que é como se fosse assim. Vou dar um exemplo para não falar e contra a nossa confissão cristã. É mais ou menos assim. A Bíblia, Jesus disse assim: tudo que pedis ao Pai em meu nome eu farei. É Jesus. Amém? Mas ele diz assim: olha, peça ao Pai crendo, e Ele fará segundo a vontade dele. Não é assim que o Pai Nosso diz? Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Nessa questão de seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, está ligado diretamente para nós, sabem que? Sobre a questão da salvação, que quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, a vontade do Pai está sendo feita, porque você precisa expressar a sua confissão que Jesus Cristo é o Senhor. Estão entendendo? Agora, a vontade do Pai vai ser feita na sua vida de que forma? Que Ele vai trazer, após essa confissão, a salvação para a sua vida. As outras questões nós precisamos entender que é posse que nós vamos tomar da palavra de Deus. Mas vamos pensar numa outra coisa. Confissão positiva. Eu estava conversando com uma pessoa ontem a respeito de palavra profética e palavra positiva. Imagina eu chegar para vocês, né? Vamos supor assim: Renata, ou a irmã Nilza, ou a Kelly, uma de vocês receberam uma grande quantia de dinheiro, ou estão no trabalho, tem uma reserva,
Aquela reserva ali é para que vocês possam manter a empresa de vocês. Estão me entendendo? É o capital de giro que nós chamamos. Aí, eu do lado de cá, eu falo assim: pega esse dinheiro que você tem agora aí guardado e abre um negócio que você vai... Sabe o que acontece? Se você não entender, ou se você não compreender que essa palavra pode trazer para sua vida maldição, se você pegar esse recurso e investir em outra coisa, depois você vai sofrer consequência lá na frente. Vocês querem saber por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque isso aconteceu comigo. Isso aconteceu com uma outra pessoa na igreja. E a pessoa hoje, ela está em depressão. Perdeu as lojas e perdeu o apartamento. No meu caso, eu investi errado. Eu investi num outro salão, onde quem é que toca o meu salão? É minha esposa. E ela é uma pessoa só, ela não podia estar lá fora e aqui, no bairro São Pedro. Sabe o que aconteceu? Eu, por causa de uma palavra positiva, eu fiz o investimento errado. Eu estou dando um exemplo para vocês, gente, literal, para que a gente possa entender. A gente precisa estar atento, ouvir, sabe? Hoje, não tem como voltar atrás. Hoje, essa pessoa não tem como voltar atrás. Entende? Aí você pode estar dizendo, talvez, no seu coração, falando assim: mas isso aí foi falta de fé. Será que foi falta de fé? Ou foi falta de entender? Outra coisa, aí não tem nada a ver com a questão cristã. Eu ouvi do Augusto Cury. Vocês sabem que o Augusto Cury, ele aceitou Jesus, né? Eu não sei em qual igreja ele está, mas ele confessou. Augusto Cury. Ele confessou Jesus como Salvador. Eu costumo dizer, gente, o seguinte: ele confessou Jesus como Salvador. Mas ele... Gente, eu não quero saber. O problema da salvação é dele, é com ele, não tem nada a ver com isso. Entendeu? É a mesma coisa do nosso presidente. O presidente confessou Jesus como Salvador, se batizou, foi lá. O Silas Malafaia batizou ele. Você quer confessar Jesus como seu Salvador? Ele falou: quero, confesso Jesus como Salvador. Ele confessou. A forma é ele lá com Deus, não tem nada a ver com a vida espiritual dele. Eu vou votar nele de novo, porque eu não quero ele. Eu não estou votando num pastor para mim, estou votando no presidente, né? O que eu quero dizer para você? A vida espiritual do Augusto Cury é dele, o problema é dele. Mas ele, antes de aceitar Jesus, ele falando sobre gerenciamento da vida, ele falou uma coisa assim: quando você tem um negócio, um exemplo, vou te dar um exemplo seu, tá, irmã Nilza? A irmã Nilza tem uma empresa de cosméticos. Isso aconteceu comigo também. A irmã Nilza tem uma empresa de cosméticos. Aí, se Deus quiser, vai estar lá, né, ganhando o seu 1, 2, 3 milhões por ano. Deus pode fazer, mas trabalha. Amém, eu recebo, amém. Aí, tá lá ganhando. Aí ela inventa, sabe de quê? Ela tá com esse dinheiro, o negócio dela é cosmético. Sabe o que ela inventa? Vender água de coco na praia. Tem tudo a ver, né, gente? Tem tudo a ver. Tem nada a ver. Mas ela ouviu uma pessoa dizer que ela tinha que investir. Não, vai que você vai ganhar dinheiro. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Você vai perder. E aí você não vai conseguir. Não é uma questão de fé, é uma questão de prudência. Isso, hoje, eu sofro consequência por causa disso. E a gente precisa entender o que na verdade é um passo de fé
e o que na verdade é apenas uma motivação para você se dar mal. Nós precisamos tomar Cristo agora não somente como nosso sumo sacerdote. Nós precisamos também confessar Cristo como o nosso nós precisamos, além de confessar, precisamos proclamar. Como é que se proclama, gente? Proclamando como eu estou dizendo para vocês. Proclamo que Cristo é o Senhor da minha vida. Precisamos também render ações de graças a Ele e o louvar. Mas, gente, depois de tudo isso que a gente falou, como é que está agora? Como é que você agora pode me perguntar? E agora? Pastor, e agora? Agora eu vou lá para o final da fila. Agora, quem tomou a decisão precipitada e errada vai para o final da fila. Quem não ouviu a palavra de Deus e deixou de fazer o que a palavra de Deus diz, porque, gente, olha só, nós estamos vivendo, sabe o quê? Esses programas que tem aí, de reality aí, nós estamos vivendo isso, só que tem um lado que quer me eliminar e me mandar para o inferno, tá entendendo? E tem um outro lado que está me guardando para que eu vá para o céu. Mas eu posso escolher, tá? Então, quando eu proclamo, quando eu confesso, eu estou dizendo com a minha boca: eu sou salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Agora eu vou proclamar. Como é que é proclamar? Eu vou dizer para as pessoas: olha, com a minha vida eu proclamo Cristo como Salvador. Não é só estar escrito na camiseta não, tá, gente? Né? Não é só estar escrito na camisa. Tem que estar escrito na tábua do coração. Amém? E aí, e também com ações de graças. Quantas vezes a gente perde, né, a paciência e toda a questão, porque a gente... E a gente também, gente, na verdade, e a gente também, gente, é uma redundância imensa, né? E nós também, gente, somos muito Maria vai com as outras. Lembra daquela passagem quando Paulo repreendeu Gálatas, capítulo número 2 ou 3, não sei, que Gálatas repreendeu Pedro na cara? Vou explicar para vocês rapidinho para a gente já começar a encerrar. Quando Pedro, né, Paulo estava pregando e Pedro chegou e alguns estavam lá e Jesus estava batizando, estava salvando. Pedro estava naquela igual aquela musiquinha, né? Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Daqui a pouco começam a chegar os judeus da circuncisão. Eram os judeus que se converteram, mas já haviam sido circuncidados lá atrás. Sabe o que Pedro começou a fazer? Pedro começou a se afastar, sabe? E começou a ficar do lado dos judeus da circuncisão. O pastor Luiz Fernando, domingo passado, ele falou sobre isso. Que talvez até nós faríamos isso. Mas Paulo, quando observou isso, repreendeu ele na cara. Muitas das vezes, gente, a gente às vezes não vai falar. Porque hoje em dia, se você falar um pouco mais grosso, né? Lembra que eu falei semana passada? De falar um tom acima? Lembra, irmã Nilza? Lembra, Renato? Um tom acima? A Kelly não vai entender. Você quer assistir a live, ela vai entender. Você tem que falar sempre um tom abaixo. Se falar um tom acima, você perde a benção. Tá, tem que sempre falar mais baixo. Entendeu? E às vezes você vai falar um tom, você vai falar de um jeito, a pessoa vai achar que você está sendo grosso. Mas já que você está sendo... Ai, tá vendo? Por isso que eu não vou à igreja, porque todo mundo é assim. Não, gente. Pedro foi repreendido na cara. Falou: aqui, rapaz, quando você estava aqui, ó, estava com a gente, comia, sentava na mesa, você estava à mesa, né? Ninguém senta na mesa, né? Senta na cadeira e senta à mesa.
e sentava à mesa com a gente, comia, agora chegou o pessoal das coisas, você está saindo de perto da gente. Que negócio é esse, rapaz? Que cristianismo é esse que você está pregando? Entende? Eu sou o tipo da pessoa, eu sou feliz, tá? Mas eu sei o limite. Às vezes a gente está no salão, a gente fala, a gente conversa, a gente brinca, lá onde eu tenho ficado lá com a minha esposa, mas eu tenho pedido ao Espírito Santo para me dar sempre o limite, sabe? Para que eu proclame Cristo, para que eu glorifique a Cristo e para que eu apresente Cristo em ações de graças, eu preciso saber até o limite da minha confissão. Amém? Então, gente, nós tem uma outra parte aqui, né, do livro que, por incrível que pareça, hoje nós falamos 2 capítulos, tá? Mas semana que vem a gente podia até falar sobre isso aqui para a gente encerrar mesmo, porque fala sobre proclamações para uma vitória contínua, tá bom? Semana que vem vocês permitem a gente falar novamente? Então a gente precisa falar aí essa parte da semana que vem que vai ficar, que é o último capítulo. Hoje nós falamos 2 capítulos, né? E estamos terminando mais cedo do que semana passada, né, irmã Nilza? Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou deixar até aberto aqui. Eu vou fechar aqui, que já passou da hora. Ficou muito extenso aqui, mas eu vou fechar o lado de cá, tá bom? E a gente continua aqui um pouquinho. Então, encerrando essa live, né, do livro Bênção ou Maldição, a escolha